Vamos lá. Odaski. Magno, eu mandei o convite aí para você, Magno. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vou tirar e vou mandar de novo. Aí. Voltamos. Voltamos. Isso. Concluindo, desse ponto de vista desse encontro da defesa, é, é, de se encontrar sua filosofia da defesa individual nas clínicas e a realidade do resto do Brasil ser zona, eu penso assim, muitos técnicos é mais confortável trabalhar com uma 3-2, que ela se aproxima de uma defesa individual, ou uma 2-3, que pouco se utiliza, Disfarça, porque né? Disfarça. disfarça do que trabalho individual. Só que aí quando uma equipe, aí o que que eu observo? Quando uma equipe abre essa 3-2 lá na linha de 3, você percebe a limitação técnica, tática das equipes. As movimentações do passe são limitadas. Tá? Quando você mata o primeiro passe, a equipe não sabe o que fazer. Se o time só não para fazer do lado esquerdo, você matou o passe, você não sabe fazer do lado direito. Então, qual é o meu ponto de vista? Seria ideal, ou para mim eu prefiro, é um ponto de vista pessoal, que lá da base, que ela não é, a base para mim não é os 7 anos de idade, a base contrata começa. Eu posso entrar e começar a jogar basquete com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos. A base é o aprendizado dele. A filosofia da base é a mesma para qualquer um que começar. A filosofia de iniciação de Esse é um 7, outro 8 grande anos, problema do nosso país, que a gente não força o mini basquete. Quanto mais cedo começar, melhor. com 15 anos, um garoto que começa com 13, ele com 15 anos ele tem um nível. Um garoto que começou com 6, 7, ele com 15 anos ele tem outro nível de entendimento, de Sim. coordenação, de consciência tática, etc. Mas vai aí. E aí isso aí tem um ponto. Um desses pontos é, eu sofri isso quando comecei com 15 anos. Você aprende o que é necessário para jogar. Você treina o drible, treina o passe, treina a bandeja e no arremesso. E de lá vai para a jogada. Eu recebo atleta com 18 anos para jogar basquete. Ah, mas eu nunca joguei basquete, quero começar. Você vai começar o que a base, o que a garoto de 7 anos faria. Eu vou passar para ele que meu garoto de 7 anos eu ensinaria para ele. Porque eu preciso resgatar dele ou adicionar para ele uma habilidade motora, uma coordenação que ele não desenvolveu para fazer basquete. E aí, outro ponto de vista lá da educação física, que a gente às vezes cobrar na educação física, o pessoal está trabalhando isso. Ele trabalha isso. São trabalhos específicos para agora jogar basquete, para jogar futsal, para jogar voleibol. Tá? Então, as coordenações e habilidades motoras específicas para o esporte, ou para cada esporte, elas precisam ser trabalhadas dentro do seu esporte. A geral para o corpo é trabalhar na educação física. Aí eu falo como professor de educação física, que eu faço isso na escola. E isso eu É, percebi que eu dou uma aula de coordenação lá na escola para uma turma de educação física, que não é o que eu vou dar para o basquete, porque o movimento já esportivo é outra coisa. sim. Tá? Isso é um ponto-chave. Então, a defesa zona, para mim, ela não deveria ser desenvolvida dessa iniciação até a faixa etária de 15 anos, porque ela limita a criatividade, ela limita a habilidade motora, ela limita a coordenação, ela limita o entrosamento e a vivências até se conhecer o jogo no outro, ela limita a leitura de jogo. Tá? E se eu tenho um Exatamente. atleta que está em desenvolvimento, que tem essas funções limitadas, eu tenho um atleta incompleto. Ele vai chegar no sub-9, sub-20 no adulto, limitado a jogar basquete. E o E aí jogo não dá hoje em mais. dia Aí de alto você nível basicamente é um contra um, né? Tudo é gerado a é um partir de contra um um. contra um, da vantagem que é gerada, das reações, das Exatamente. ajudas, A das criação de coberturas. espaços, criação de jogo. Tá? Então Gera tem essa jogo questão. pelo um contra um. Pois é, eu tenho observado os jogos da Euroliga, High School, Universitário Americano, e se você observar, o jogo é a partir do contra um, desenvolve-se o que o time vai fazer.
A parte É do igual o contra drible um, o no jogador sabe. futebol, né? É igual o drible no Exatamente. futebol. Muito toque de bola, muita segurança, muita posse de bola, mas quando o cara consegue romper uma linha, aí que o jogo acontece, né? Aí que ele Exatamente. consegue fazer um Porque, lançamento, chutar pro porque nós gol. temos uma característica defensiva de qualquer equipe no mundo inteiro. Uma equipe que trabalha para jogar 20 a 23 segundos e definir a bola no final do seu tempo de posse, ela dá uma impaciência para qualquer defesa. E ela vai cometer falha. Cansa, Essa é a falha da finalização. irrita. Tá? Sim. Mas isso dentro das equipes que jogam nesse sistema individual. A equipe jogando nesse sistema de defesa-zona, não. Ela acaba conseguindo limitar um jogo e às vezes estoura o tempo e a equipe não conseguiu finalizar, por falta de movimentação. Tá? E aí é uma questão técnica e tática de jogo a ser analisada por cada técnico. Tá? Eu tenho isso como proposta, tenho conversado com algumas pessoas aqui. Dentro da nossa da liga, é uma proposta, já conversei com o professor Alessio para a gente conversar e trazer essa ideia de tentar começar fazer um evento onde não tenha defesa zona, ou não seja obrigado a marcar zona todo o jogo. A gente tem, assim, um quarto, um período, ou alguns momentos, algumas situações, tá? Para que a gente dê essa garotada a evolução. Até porque dentro da liga a gente faz sub-12, a gente faz sub-15, sub-14, e eles precisam ter desenvolver essa criatividade individual de olhar, entender o jogo e eles executarem o jogo. Tá? Eles executarem o jogo. E deixar de ser uma direção técnica 100% daquilo que o técnico quer que seja jogado. E não engessar essa evolução. Porque, por exemplo, uma coisa que eu não tinha falado. Quando eu pensei no Audacity, a priori, eu não almejava o que eu almejo hoje. Hoje eu penso em algo lá na frente que eu não pensava lá atrás. Então, eu não tinha ideia, por exemplo, minha ideia era participar com pessoas até 17 anos, não trabalhar com adulto. Só que meus atletas me cobraram, a gente vai jogar daqui a pouco, a gente vai ter que ir para outra equipe, por que não manter a gente aqui? E eles me forçaram a criar a categoria sub-19, criar a categoria sub-22, criar a categoria adulto. Mas E aí o que eu quando eles acreditam percebi? na filosofia e quando eles se sentem bem no ambiente, eles querem ficar para sempre, cara. Isso Exatamente. aí é Então, o mérito que eu também teu. pude. Então, isso me chamou uma atenção. Que eu via jogadores meus que iam para outras equipes, eu via que ele estagnava e não evoluía. E eu me perguntava, mas por que o cara joga tão bem que ele não conseguiu jogar? É porque aquilo que a gente começou a trabalhar, ele não continuou. E para onde ele foi, não fazia a mesma coisa. E após me que esse cara jogando comigo, eles tiveram essa evolução. Alguns deles retornaram, me disseram isso. Ah, não gostei de nada que não faziam aquilo. Aquilo que eles faziam eu fazia 2 anos atrás, não quero fazer isso de novo. Ah, aquele treino só uma pelada, só jogo, não tem nada. Tá? Então assim, o que é mais vantagem para mim enquanto eu formo a minha equipe? E aí é um trabalho que os clubes acontecem onde tem clube de verdade. Você tem a evolução do jogador, de uma filosofia, de um sistema de jogo, e você vai fazer as categorias e chegar no As adulto com uma equipe progressões, né? formada. E chegar lá Vai no adulto, você cumprindo todas tem as progressões até chegar lá exatamente, você tem um no nível objetivo máximo final de da jogo. filosofia. É. Aqui o Sensacional. professor Hermínio Lina uma vez fez um comentário no ginásio que eu fiquei sabendo, que fizeram uma crítica de uma equipe minha, eu montei uma equipe sub-19 para jogar o adulto. E só tinham 4 jogadores adultos na equipe, e o meu sub-19 tinha um nível melhor que os jogadores adultos da própria equipe. Mas conseguiu fazer um sincronismo do jogo que isso era mascarado para os adversários. E fizeram uma crítica da minha equipe, que meu time, esse time ele é bom, se gratar jogar bem, mas não vai ganhar ninguém, ele está aí só participando. E o professor Hermínio Nina fez um comentário, dentre as pessoas que estavam conversando, me falaram isso depois, que ele disse assim, vocês não conseguem perceber o que ele está fazendo. Ele está formando os atletas dele para jogar no futuro. Essas equipes que estão aí vão envelhecer. E o time dele está começando a caminhar agora. Ou seja, ele teve essa percepção lá no princípio. Hoje todo mundo já entendeu isso. Tá? Eu tenho uma equipe adulto hoje que eu digo que ela está em formação ainda. Não só pela idade de ser adulto, mas pela filosofia que a gente começou, pelo que a gente construiu e para onde a gente quer chegar. Então, se eu ainda não fiz 10% do que eu aprendi, é porque eles ainda não conseguem ainda fazer algumas coisas que é necessário. Tá? Sim. Então, É um assim, processo, né? é um processo. É um processo que leva tempo,
Tá? Pois, apesar de ser 6 anos, eu falei, mas 6 anos são 6 anos de trabalho, sim, mas a formação do indivíduo não é só de 6 anos. E eu tenho que pensar ele como um indivíduo dentro e fora do basquete e um indivíduo dentro do basquete. Ele tem uma vida lá fora, ele tem projeto de vida, tem atleta que já está na universidade, já é pai de família, Sim. e o basquete é mais a primeira prioridade. Ele continua conosco, mas não é mais a primeira prioridade dele. Eu tenho uns atletas que sonham ainda ser jogador profissional. Alguns já não sonham mais com isso. Então não adianta eu projetar e não ser a projeção do meu atleta. Isso também é um ponto que a gente precisa desenvolver. Tá? É como a Você tem que conhecer escola. muito bem Eu a lá sua na escola realidade sonho para com saber como motivar, né? Pois é, lá na escola tem um atleta jogando que eu tenho atrás, ele disse para minha professora, no que vem eu vou para o intercâmbio nos Estados Unidos, vou para jogar basquete. Então não adianta eu projetar e sonhar com ele alguma coisa se ele vai para outra instância que não é esse caminho. É assim como eu tenho aquele garoto que quer ser jogador profissional e perguntou o que eu preciso fazer. Aí eu digo, ter disciplina, dedicar-se e treinar. Você tendo essas 3 coisas, o resto a gente vai... Infelizmente sair do estado, né? E infelizmente sair do estado. Tem alguma equipe profissional adulto aí que o cara consiga viver disso? Infelizmente não. Ainda nós atletas, em todas as categorias, aí eu vou falar 100%, eles contribuem para estar jogando. Ainda não recebem por isso. Mas como acontece em Santa Catarina? Eu até tenho um atleta que joga mais em Santa Catarina. Lá é um processo diferente. É porque eu sou do país? Eu digo, não é porque eu sou do país, eu digo, é porque tem um planejamento que deu certo. Eu penso assim, eu futuramente vou ouvir o pessoal falar que eu estou puxando saco para a federação, mas não é. É que eu acredito no que está sendo realizado hoje. Eu penso que, com a proposta que a federação trouxe, se todo mundo der o braço e fortalecer a ideia, daqui a 1 ano, 2, 3, 4, vamos mudar o presidente ou não se sabe o que na frente, nós vamos conseguir profissionalizar o basquetebol. Por quê? Porque a gente, vamos dizer, o basquete hoje, vou dizer que está 50% dependendo da escola, mas tem 50% que não está mais dependendo da escola. Você, dos o BBC, 22, o dos 22 estados que eu passei até agora, você, sei lá, é um dos 3, 4 que confiam e acreditam que o trabalho da federação vai render frutos. E isso é muito bom para você, muito triste pelo resto, mas muito bom. Por que eu digo isso? Porque até quem está, vamos usar a palavra oposição, até quem está na oposição da federação se organizou para fazer melhor o que estava fazendo. Os dois lados ganharam. Ganhou quem está na federação fazendo, ganhou quem está fora da federação fazendo. Tá? Eu vou citar aqui 2 colegas, um foi meu atleta, foi meu armador, ganhamos títulos, hoje ele está desenvolvendo um trabalho com basquetebol de parabéns, professor Marquinhos, que desenvolveu 2 competições aqui no estado hoje que deram um crescimento para o basquetebol adulto, especificamente adulto, ele faz o SLZ e o Open SLZ. Eu conferi, 16 equipes jogam a competição que ele realiza. Dessas 16 equipes, não fora os clubes que jogam na federação. Não, 15 equipes, na verdade. 15 equipes jogam a competição que ele realiza. 6 clubes jogam o campeonato da federação. E nesses 2 campeonatos, tem atletas dos 2 lados jogando. Eles não são políticos, são atletas que querem jogar. Se a gente pegar os 15 equipes que tem o professor Marquinhos na competição dele com o professor Daniel, e as 6 da federação, temos 21 equipes adulta em atividade. É muita coisa. Então, o basquete com certeza cresceu, porque ele organizou a competição que ele gostaria, podia ser um desejo pessoal para o basquete como profissional, mas está sendo realizado. Cresceu os 2 lados da moeda. Isso aconteceu no momento que o basquete adulto estava com 3 equipes jogando ou 2. Tá? Era a ideia de se formar uma liga que não se formou, mas ele manteve aquela competição funcionando. Isso fortaleceu a federação hoje no adulto. Porque quando veio a proposta da federação, o adulto fora da federação estava organizado. E hoje a federação organizou o adulto dentro da federação. Então cresceu todo lado do basquetebol. Tá? Então, eu não estou defendendo a federação, mas defendo 2 organizações de planejamento dentro e fora dela que deram certo, estão dando certo, têm pensamentos divergentes e alguns coincidentes, mas eu digo que
Ainda bem que existe uma divergência, discussão entre os dois lados, porque Isso os é dois bom. mostram sua capacidade. Os dois ajudaram o basquetebol a crescer e se fortalecer. Estão ajudando. Eu acredito que eles estão aí me ouvindo. Eu parabenizo tanto a federação pela organização que ela fez para o basquete do estado na sua regionalização. Parabenizo o professor Marquinhos e Daniel pelo esforço que eles fizeram de fazer um campeonato melhor que o da federação, na sua realidade, e o basquete foi quem venceu com isso. Um outro contraponto, não deixo, vale ressaltar, que o Master também se reorganizou. O Master, quando saiu do Maranhão para ganhar a competição lá fora, eles voltaram, o feminino trouxe isso primeiro, parabenizo as meninas, a Carmen, a Sudésia, que foram aí, professoras, não sei se agora é uma professora. E quando eles voltaram para cá, foi aquela conversa. Precisamos nos organizar, porque o Master lá fora está super organizado. E esses títulos que o Master trouxe do Maranhão fortaleceram o Master, tanto o masculino quanto o feminino. E hoje nós temos, talvez no ano, 4 ou 5 competições Master. Uma federação realiza, tem a Copa BB, tem a Copa PCF, tem a Copa da Associação Master, tem a Copa Cidalina, que é homenagem a uma grande jogadora que até jogou pelo Brasil, o Brasil conhece, é a professora Cidalina, tá? Que é a ex-esposa do atual presidente. Então, ou seja, as esferas do basquete Maranhão cresceram porque, eu digo assim hoje, pode doer algumas pessoas, a disputa de oposição e situação de que eu faço melhor que você, fortaleceu todo mundo cresceu. Só que ninguém prestou atenção nisso. Ninguém se deu conta disso. Tá? Estamos com todas as categorias de basquetebol jogando organizadamente, planejamento das Uma disputa competições. honesta, uma disputa sadia em prol do basquete, Com né? Não para certeza. um derrubar o outro. Talvez a partir dessa minha fala aqui, que a Raquel apareceu aqui, as pessoas já apareceram aqui, talvez a partir dessa minha fala, muita gente possa vir refletir o que eu estou colocando. Tá? Claro que a federação tem seus critérios, eu vi você colocar algumas situações de federação em algumas lives, e ela precisa de seus critérios para acontecer. Só que ao mesmo tempo, ó, a galera estava comigo que eu vou falar de Alcidésia de Graça de Carmen, a Dalina Jara, que jogou em São Paulo também. Dalina, desculpa, estou esquecendo alguém, porque é muita gente para falar, mas vale o trabalho que está sendo desenvolvido a ser citado. As pessoas que tem por trás, elas são um mérito para o que está acontecendo. Você é uma delas. Magno, Então, o assim... que eu falo das federações, cara, é o seguinte, a maioria são instituições muito antigas, que de 4 em 4 anos, ou depende de cada lugar, mas é mais ou menos por aí a média, trocam de presidente ou não, né? A gente tem o caso do Ceará, da Bahia, que tem aí pessoas que se perpetuam no poder aí. E Dinastia. Dinastia. São instituições, assim, normalmente falidas, né? E que têm um custo muito caro para a participação. Elas impõem um custo muito caro para a participação de um modo geral. Então, isso faz nascer as ligas independentes. E, pô, você podendo ter um produto... E aí elas têm dificuldade... Por exemplo, a Federação do Rio, que é a que eu conheço bem, tem dificuldade de ter uma conta em banco para os clubes depositarem as taxas, por exemplo. Tem dificuldade de ter um telefone no nome dela, tem dificuldade de ter uma sede, tem dificuldade de um monte de coisa por causa das coisas erradas que foram acontecendo ao longo dos tempos. E eles usam as taxas de todos os campeonatos para tentar sanar essas dívidas. E, pô, se você aí com a Odask, que você falou que tem 6, 7 anos, você podendo pagar para ter um campeonato com estatística, mais organizado, mais moderno de um modo geral, com mais quantidade de equipes e mais barato, você vai pagar a federação, que é mais cara, com menos equipes, só para ser oficial? Para quê? Talvez no adulto esse seja o único caminho para tentar, na época que tinha Copa Norte, Copa Nordeste, que era a chance de alguém conseguir classificar para os campeonatos de um nível maior, até as federações ainda tinham esse apelo aí no adulto. Mas hoje em dia, sem isso acontecer, nem isso. Nem isso. O que eu acho que falta para alguns presidentes de federação é saber a hora de fechar a porta. Abraça as ligas independentes, que em alguns estados aí que eu conversei isso acontece. Abraça as ligas independentes, apoia, chancela, porque eles têm condição, CNPJ limpo, condição que eu digo bem claro é CNPJ limpo,
modernidade de gestão, tem condição de poder tocar o basquete de uma maneira que seja atrativo para a massificação, principalmente na base. E talvez a federação fique só com o campeonato adulto, só com essas questões que aí sim, para você entrar no campeonato da CBB, por exemplo, você vai ter que estar afiliado à sua federação. Então, tem algumas questões burocráticas que a federação não tem como largar. Mas se o gestor da federação fala, ó, declaro falência, não temos como gerir nada, que se abra uma nova federação. Roraima tem duas. Uma é só o nome e a outra toca porque fizeram tanta besteira lá que tiveram que fechar a porta. Fecha a porta para poder limpar as coisas, faz uma outra, abre uma liga, oficializa uma liga, mas faz basquete. O basquete do Brasil não pode parar porque as federações têm dívidas. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, assim, sobre federação, sim. O que eu bato nessa tecla é isso. Eu não sou contra ninguém especificamente, eu sou contra o modelo de um modo geral que engessa o basquete do Brasil. É isso. Posso? Pode. Como eu falei, eu até conversava com alguns amigos antes da live e falei assim, eu sei que eu vou alfinetar e a gente não vai gostar do que eu vou dizer. O pessoal que sabe que eu falo o que eu penso. Eu vou dizer que o basquete maranhano teve 3 momentos. Tá? O momento atual da gestão que nós temos, eu já vou falar o que eu conheço da gestão atual. A gestão, na verdade, vou dizer 2 momentos. A gestão Eduardo Macieira, que foi uma administração que eu digo não maravilhosa, mas para a realidade do nosso estado da região foi muito boa para o basquete. Houve um período pós-Eduardo Macieira, que eu diria que faltou apoio para algumas ideias, alguns desejos, vontades de quem estava à frente da federação. Foram 20 anos aí de conflitos políticos, que foi a realidade do Brasil. Não estou falando mal do Maranhão, que estava à frente da federação. Eu diria que foi uma realidade do Brasil, por decisões políticas de apoiar o presidente, de divergência da CBB, que toda a federação sofreu disso. O Brasil sabe disso, o Maranhão sabe disso. E hoje a gestão atual. O que fez a gestão atual? Ela trouxe um projeto de ideia de pessoas para dentro da federação. Ou seja, quem está na federação hoje foi um grupo de técnicos que tiveram uma ideia, tiveram um ideal e estão botando isso em prática. Por que eu digo que o problema das federações no Brasil é muito grande? Porque os clubes não fazem esse papel de clube. Por que uma liga acontece? São outras instituições falidas, a maioria. Pois é. Por que as ligas acontecem? Porque se o clube não faz o que tem que fazer, a federação depende deles, ela engessa. E aí quem está lá fora, vamos tirar essa burocracia e fazer. Felizmente, Maranhão não tem liga. Nós temos uma pessoa que criou um termo, Liga Maranhense Basquetebol, mas a característica até o momento, no meu conhecimento, que fique bem claro, até o momento, meu conhecimento da Liga Maranhense Basquete é um grupo de arbitragem que está trabalhando, que não foram a favor da filosofia da federação atual, por questões pessoais, e foi montado a Liga Maranhense Basquete. Uma liga que hoje, meu ponto de vista, é um grupo de arbitragem que está desenvolvendo trabalho, apitando as competições que não são parte da federação. E aí que eu coloquei, a divergência de oposição ajudou o basquete a crescer dos dois lados. Qual foi a proposta da federação? Era realmente, o Maranhão estava como está muito Estado brasileiro, a nossa federação. Uma instituição antiga, falida, cheia de problema. Ainda existe, com certeza. Tá? Está se organizando, está buscando essa organização e chegar ao patamar que todo basquete maranhense precisa. O que foi feito? Na federação, a gente pega 2 taxas. Tá? Uma taxa de anuidade, que é dividida em mensalidades. Se o clube quiser pagar anualmente, ou por 6 meses, ou por mensalidades. E a arbitragem da competição. É as 2 despesas que o clube tem hoje. Os clubes já são filiados, tem 2 despesas na federação. A sua mensalidade, referente à parcela da anuidade, e a competição, que essa acaba sendo custeada pelo clube, pelos atletas. Eu, na minha realidade, eu peço ajuda até para os atletas. Né? A famosa vaquinha, eu peço ajuda, eu faço bingo, faço rifa, eu peço para colegas, para ex-atletas, para amigos, e a gente está na competição. Tá? O que a federação fez para os clubes que não são as equipes? Uma coisa bem clara, me incomoda falar clube.
Clube é também aquela estrutura de instituição social que trabalha com as modalidades. Nós temos no Brasil muitas equipes, associações também registradas como uma associação, e dá-se nome de clube. São equipes de basquetebol que querem fazer basquete e jogam basquete, ponto. O que ele fez para aquelas equipes que não são afiliadas? Criou uma taxa de chancela para ajudar a despesa da competição. Até o momento, a despesa que a federação busca para pagamento é daquela competição. Tá? E aí muita gente, essa chancela não vale a pena, muito caro, não quero Magro, participar. deixa eu te fazer uma pergunta, então, dentro disso. Sim. O que o clube ou a associação, ou seja o que for, ganha para ser filiado de uma federação? O que ele tem de vantagem, a não ser pagar Hoje, todo ano alguma coisa? eu vou usar as suas palavras. Hoje, comparando com o cenário nacional de competição, nada. O termo oficial da competição. Só tem que pagar mais. Tá? Hoje. Mas só que, se a federação nossa não existir, não tem nada, só jogos escolares. O adulto pode acontecer, o macho está acontecendo, sim. Mas as categorias de base não vão existir. A não ser que a gente faça Copa, torneio, que os técnicos se realizem 2, 3, 4. Aí eu vou ser franco, os técnicos com afinidade juntam um grupo, fazem uma competição, um torneio e acontece. Não, tá? O legal que você Mas falou foi isso aí. No Paraná aconteceu a mesma coisa. Os técnicos pegaram a federação na unha. Ó, não dá mais. A gente que vive disso. Porque às vezes, cara, o gestor da federação, ele vai ficar ali 4, 5, 6 anos envolvido e depois ele vai largar. E esses 6 anos antes também não estava nem aí. Ele é um administrador, um gestor. Os técnicos vivem disso. Os técnicos vão ficar a vida inteira ali no basquete, reféns do que esse gestor, entre aspas, fez durante a gestão dele. Então, se os técnicos não pegam o basquete na unha e botam para fazer uma palavra melhor, e botam para fazer, o basquete não anda. Então, assim, não parabéns para vocês que pegaram o basquete na unha aí, e os caras do Paraná lá também. E acho que esse é um modelo de salvação para o que não vem sendo feito pelos gestores, pelos cartolas, os caras que andam de terno e gravata. Bem, aí você falou uma coisa importante. A diferença da administração do basquete é justamente essa. Uma coisa é um administrador que está, por exemplo, acontece no futebol. Um administrador que está lá e assumiu o clube, ponto. Outra coisa é quem trabalha com basquete assumir a federação que pensa no esporte. É outra coisa. Então, qual é uma vantagem da nossa federação hoje para o que está acontecendo? São pessoas que militam com basquete, são técnicos de basquete, estão na prática do dia a dia do basquete, estão fazendo esse basquete acontecer. E aí eu vou explanar, não sei se o Rodrigo, nosso diretor financeiro, professor Alessio, diretor administrativo, e nosso presidente, professor Rubem Goulart, me perdoem, mas vou explanar que algumas pessoas não sabem. Há um projeto nosso que eu falo a federação, porque eu estou lá, eu estou jogando, estou competindo, ele já passou isso. Há uma ideia da federação de montar uma seleção maranhense, era projeto para esse ano, não sabe como é que vai acontecer, e convidar 2, 3 estados mais próximos e fazer intercâmbios com a seleção. Tá? Como já acontece em alguns estados fazendo isso. No Sul, tem o Sul brasileiro de seleções, eles jogam entre si e convidam um quarto para poder fechar o quadrangular. Exatamente. Como está acontecendo em Alagoas, o Sub-22, que esse ano já estava até... Sim, vou te falar na terça-feira com a Flavinha, que chegou aí agora. Pois é. Eu já estava todo planejado para esse ano, já tinha confirmado com o Shampoo que nós estaremos lá sendo representando o Maranhão na Copa Nordeste esse ano, no Sub-22, mas não sabemos o andar da carruagem como é que vai ser. Então, qual é a proposta da federação para dar um retorno para os clubes que estão dando apoio para ela, que estão jogando lá, e os atletas que estão aí competindo, que eu fui campeão maranhense e agora? Qual foi a proposta do ano passado, que não foi possível, mas para esse ano? Formar uma seleção maranhense de cada categoria e conversar com alguns estados próximos, Teresina, Fortaleza, Belém, e fazer tipo um mini regional entre esses estados mais próximos, tá? Por exemplo, pode ir lá em Belém e fazer lá. Aí a gente já está entrando no outro tema que vai ser o Brasileiro de Seleções e o CBC. Bom, vamos entrar, vai, segue aí. Ou seja, é uma proposta... É o outro ninho de marimbondo, Sim, vai lá. Com certeza.
Então, existe essa proposta da federação. Em que isso é bom? Se eu tenho, vamos dizer, passou a quarentena, Brasil voltou à sua realidade, a federação retomou suas atividades, fizemos campeonato, o presidente conversou com os presidentes de federações, aconteceu, vai acontecer o campeonato, vamos formar a seleção. Numa visibilidade futura, o que vai acontecer lá na frente? Nós temos um espelho para as garotadas que querem representar o Maranhão. Não só jogar basquete. Treinar todo dia. Ah, é só Maranhão, Piauí, Pará, é só 3, 4 estados? Sim, mas você representa seu estado naquela região. Você vai viajar, você vai evoluir, você vai ter contato, vai fazer intercâmbio com as pessoas do seu clube, com as pessoas do outro. Vai ver outras realidades, outras cidades, outras coisas. Sempre vale. E, ou seja, e aí nós vamos fazer cada momento um estado. Então, temos alguma coisa. Em algum momento que a CBB retornar e surgir, aparecer com competição, os estados aqui já estão em movimento, já estão com atletas, já estão se formando, se organizando. Podemos dizer que vamos estar prontos para estar lá. É um caminho, é uma proposta, sim. Pode ser um salto de qualidade para quem está parado esse tempo todo aí também. Com certeza, com certeza. São propostas que estão sendo discutidas, conversadas, e eu acredito que isso vai ser viável. Tá? Vai ser viável, vai ser possível acontecer. Eu tiro assim, porque, por exemplo, eu fui um dos técnicos que começou a fazer essa questão de viajar no Maranhão. Antigamente ninguém ia para lugar nenhum, que era longe, era caro e tal. E aí eu peguei assim, não, mas eu quero viajar, quero sair com minha equipe, eu quero jogar, a gente está jogando só aqui, não tem outra coisa para fazer. Falei com o professor Dorival lá em Caxias, conversamos, acertamos, ele, não, eu consigo lugar para vocês ficarem, eu vejo uma alimentação aqui. Fizemos uma rifa, juntamos grana e fomos lá em Caxias. 4 horas de viagem, fomos para Caxias. Vamos 3 dias lá. O ano seguinte, a cena. O professor assinou para 3. Aí eu vi que foi jogar em Caxias. Vamos jogar aqui em Imperatriz. Falei, bora organizar aqui. Fizemos rifa, pedimos aqui, pedimos ali. Pai ajudou. Juntamos grana, fizemos vaquinha, fizemos aquilo. Fomos jogar em Imperatriz. Hoje, isso aí. Estou fazendo isso já há quase 10 anos. Hoje, o interior faz competição, São Luís vai jogar lá. Caxias faz competição, Pedreiras faz competição, Imperatriz faz competição, São Luís faz competição. Então, ou seja, quebramos um tabu de viajar para fora de São Luís. Saiu de dentro da caixa, né? Saiu para fora da casinha. Dentro da caixa. Então é possível fazer. Nesses intercâmbios, eu tive um ano em Caxias, 2015, era o professor Evaldo ter ido jogar em Caxias. Mas eram 2 equipes de Caxias para jogar. Eles tiveram uns contratempos, não puderam ir. Mas eu falei, não, eu vou lá em Caxias jogar com ele. Fomos jogar lá na escola dele. Tá? Se volta aí, foi uma partida sensacional. Eu diria que foi a melhor viagem, a segunda melhor viagem que nós fizemos. Sim, eu diria a melhor que foi de uma equipe que saiu daqui para fazer um intercâmbio na cidade de Caxias, somos em outro estado. E eu fiz até uma coisa na época, até uma história que eu vou contar. Chegou em Caxias, o professor dele falou assim, Teresina não vem. Tiveram um problema lá, ninguém vem. Digo assim, poxa, mas o pessoal veio tão motivado para jogar com a Teresina. Mas se tu quiser, ele vai jogar lá com o professor na escola dele. Eu digo, rapaz, o que é que você para os pais desses meninos? Então eu fiquei pensando naquilo. Eu digo, pode saber de uma coisa? Confirma com ele, que nós vamos. Tá? Aí eu peguei, assim, mas daqui para lá é 1 hora, assim, dá pra gente ir. Fui atrás de uma van, negociei com a van, tirei do bolso desse dia, pai, eu tô com o dinheiro ali, tirei do bolso, negociei com a van, reuni a galera à noite, depois do dia de jogo na sexta-feira, assim, galera, dá notícia para vocês. Nosso jogo com a equipe de Teresina não vai acontecer porque eles não vão poder vir. Então a gente não vai jogar com eles, só vem Codó. Mas nós vamos jogar em Teresina. Pensa a festa. Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe. Os pais vocês não podem saber. Olha a loucura que eu fiz. Louco mesmo. Nós vamos para Teresina. Alguma zebra lá, tu tava sem cabeça, né? Sem cabelo, não. Sem cabelo. Eu não existiria hoje. Os pais vocês não podem saber. Nós vamos sair daqui 7 da manhã, tomar café, e a van tá esperando a gente lá perto do café. Tá? A gente geralmente, lá em Caxias, a gente toma café no mercado. Assim, é o melhor lugar de Caxias para a gente estar aí. É um turismo que a gente faz, toma café no mercado. E aí eu falei, ninguém fala para os pais, ninguém posta nada em rede social, ninguém faz nada. Quando a gente voltar de lá,
Deu tudo bem? Aí você avisa os pais de vocês e mostra as fotos da cidade. Foi dito certo. Pegamos a van, fomos para Caxias, jogamos, jogo sensacional. A minha chateação é que eu mandei filmar o jogo e o cameraman se esquecia do jogo, botava a câmera no pé, tama no chão, tama na costa de alguém, esquecia do jogo. Nós O temos basquete é trechos muito até, emocionante. temos trechos dos jogos até postados aqui no Instagram. E assim, graças a Deus foi um jogo sensacional. O professor Evaldo tá aí para contar a história, assim, foi Quem saímos de ganhou? lá, nós vencemos. Pô, Evaldo, Nós deu vencemos, mole, professor Evaldo. Evaldo. Nós vencemos. O Pipocou de ir até jogo lá, pipocou de ir até lá, recebeu e ainda perdeu, Evaldo. foi uma grande Pô, partida. bom, Retornamos para maravilha. Caxias Quem após o ganhou, na almoço, verdade, aí foi o basquete, né? Na verdade, quem ganhou quem foi o ganhou foi o basquete. basquete. Foi ganhando foi o basquete. E aí foi que os meninos postaram para os seus pais, e aí eu só via pai me ligando, Magno, tu é louco, é que tu fez isso? Eu digo assim, calma, tá tudo bem, não aconteceu nada, estamos todos bem, retornamos. Cheguei aqui em São Luís, era pai, se querendo me matar, disse assim, mas valeu a pena. Primeiro foi uma grande vivência para eles. Foi a primeira vez que eles se sentiram seleção maranhense. Eles se sentiram defendendo o estado do Maranhão, não o Odasco, mas o estado do Maranhão, que eu falei assim, pessoal, qualquer equipe que sai para jogar, não sendo seleção maranhense, o clube foi jogar lá em Teresina. Esse momento é seleção maranhense. Aí tem que Tá defender o nosso representando o seu estado. estado, sem dúvida E quem nenhuma. conta a história vai dizer, eu joguei contra o Maranhão, né? Não vai dizer contra o Odasco. Então, estamos defendendo o Maranhão e o professor volta defendendo Teresina. Então, Maranhão e Teresina nesse jogo. Falando nisso, o que você acha desse modelo CBC? Ou se algum clube ou instituição, associação do Maranhão tem condição de pagar os 50 pau ano, 4 mil por mês, para jogar o CBC? O que você acha desse modelo que tentam enganar a gente, né, e tapar o sol com a peneira, de não existir o Brasileiro de Seleções e exaltando esse modelo do CBC, que é caro demais? O que você acha disso aí? Pois é. Quando eu vi essa pergunta na primeira live, eu desde lá fiquei me buscando uma resposta de acordo com todas que eu vi até ontem. E aí eu tenho o meu ponto de vista primeiro. Confederação Brasileira de Clubes. Quando eu ouvi falar que eu fui buscar a informação... Comitê, agora é comitê. É comitê, né? Modificou. Eu acredito que mudou para as pressões que aconteceram. É mais panela ainda, é mais clube de rico do que confederação ainda. Pois é. Quando eu conheci, eu pensei que eram por modalidade. Quando eu descobri, aí o clube e ele tem o direito de jogar as modalidades. Aí eu digo, não, se é os clubes, 90% do Brasil não vai jogar, porque os clubes não funcionam. Os clubes não têm. Qual é o clube que tem, além do futebol, 5 modalidades olímpicas? Tem clube de NBB que não consegue pagar o salário dos caras, tem clube que não, de categoria de base que atrasa 5, 6 meses. Imagina pagar isso tudo. E aí reporta minha colocação. Nós não temos clubes, nós temos equipes registradas como clubes. Para eu ter um clube para jogar hoje a CBC, ele tem que ter, além do futebol, 5 modalidades olímpicas. Tem que ter basquete, handebol, vôlei, natação, atletismo. Aí ele é um clube. No Brasil, vamos botar a ponta na ponta do dedo quem são. Se fosse para as equipes, que são os clubes de registro, as equipes que jogam basquete, handebol, voleibol, seria viável. Da forma que ele favorece a quem tem clube de estrutura de clube. E ainda assim, a questão financeira você acabou de colocar. Se o clube tem dificuldade de manter-se com as suas equipes, para manter quem está lá em cima, é mais difícil. Se fosse uma organização para cada equipe participar de um evento com o apoio da CBB, que ela está, como eu até coloquei já uma vez, a CBB está aproveitando essa organização para dizer que o campeonato é o brasileiro, só que para a CBB pode ser de clube, ponto. A CBB tem que fazer de seleção. Eu acho que o papel da seleção da CBB, já que ela tem as seleções brasileiras que jogam
Sul-Americano, Pan-Americano, Pré-Olímpico, Mundial, Olimpíadas, ela precisa fazer os campeonatos de seleção. E deixa o CBB fazer o papel dele. E não, como você acabou de falar, não mascarar com uma coisa que está acontecendo com a outra. A necessidade das seleções acontecerem, os campeonatos brasileiros acontecerem, para se descobrir atleta, para se incentivar o basquete, para popularizar o basquete nacional. Para o desenvolvimento em todos os estados, Eu vou falar em todas as lives aqui. O Kelson de Roraima, o Felipe do Amapá, confidenciaram, no final, quando eu vou perguntar para você também sobre o sonho de cada um, eles falaram que o sonho deles era existir base no estado deles. Por quê? Sem o brasileiro de seleções de 2015 até hoje, tiveram 5 gerações que não tiveram oportunidade de serem vistos, talvez por um técnico de seleção brasileira, talvez por... E tem muitos estados que não têm representatividade nos CBCs, ou seja, que nenhum representante do estado tem como jogar um campeonato nacional. Então, são 5 anos com, sei lá, 8, 9, 10 estados que não conseguem jogar uma competição nacional. E isso é terrível para o basquete. Por quê? Se Amapá e Roraima, que confidenciaram que não tem base, se eles fossem obrigados a montar uma seleção para jogar um brasileiro de seleções, a federação ia ter que desenvolver de alguma forma. Qual é a função das federações? Está escrito lá nos regimentos, CBB, etc. Promover, fomentar e regulamentar o esporte. Exatamente. Sem ter base, eles não estão cumprindo as obrigações que o regimento da confederação exige das federações. Não promovem, não fomentam e vão regulamentar o quê se não promovem e não fomentam? Então, simplesmente são uma sala, um telefone, um fax, um endereço e nada mais. Então, isso é muito triste. Porque, por exemplo, eu hoje moro na Argentina, tive que me mudar de país para ter a oportunidade de fazer uma escola nacional de treinadores, para poder sedimentar a minha carreira, né? Para poder subindo degraus para chegar onde eu quero. Então, eu já fui obrigado a mudar de país para poder fazer uma escola de treinadores. Aí, a gente vai nessa questão da falta dos brasileiros de seleções. E aqui, uma outra vantagem deles, além do mini basquete da escola de treinadores, é que eles desenvolvem em todas as províncias, tem campeonato, tem o núcleo de escola de treinadores, tem tudo. E a gente vê o Brasil com pelo menos 2 que foram as que confidenciaram, isso até agora, que não tem base. 2 a gente simplesmente ignora e não trabalha. E dessas 22 que eu estou chegando hoje aí no Maranhão, desses 22 que até agora, vamos lá, 10 não tem representante no CBC. Ou seja, a gente tem 10 estados esquecidos, 10 estados que a gente não trabalha ou não observa o trabalho. Não existe nenhuma ferramenta de se observar o trabalho. E aí, como você falou, que você tem atletas que têm sonho de ser profissional e que a única chance dele é sair de perto da família dele. A única chance dele ser profissional é sair do estado. E isso é muito triste. Isso é muito ruim para a gente pensar em um dia voltar a ter medalha em Olimpíada, a ser competitivo a nível mundial. Exatamente. Isso é terrível, terrível. E o CBC tapar o sol com a peneira e a CBB ficar exaltando o CBC. Ó, que legal, fizemos um campeonato com 30 equipes, 12 de São Paulo, 6 do Rio de Janeiro, 4... O Brasil fica restrito ali. Por exemplo, juntando o NBB e mais o campeonato que a CBB ia fazer, teríamos 8 estados representados no alto nível do basquete brasileiro. 8! Nada. São 19 fora. E aí a gente tem um país continental com 210 milhões de habitantes, é a mesma coisa que a gente ficar restrito a um país pequeno, porque a gente desenvolve pouco, porque a gente explora pouco. É terrível. Isso é muito triste. Então eu faço questão de botar esse dedo nessas feridas aí, vou vendo até onde o treinador se sente confortável de ir e tal, mas eu aqui, como não dependo do emprego de ninguém, porque a gente sabe o que acontece no Brasil. Às vezes, um clube contrata um técnico e vai o presidente de federação ou de confederação, contratou esse cara aí que só me prejudica, que só fala mal da gente, não vou te levar para o campeonato tal, não vou convocar os teus atletas. Represálias, né? A gente ainda vive no coronelismo, a gente ainda vive nesse coronelismo, então eu tento ver um pouco até onde que o treinador se sente à vontade para ir, ou não,
E quando eu vejo que ele fica meio ali, que não é o seu caso, e nem do Ramon, que botou o dedo na ferida da questão do Coronel lá do Ceará muito bem, com muita propriedade, Ah, mas eu não tenho... com muita coragem, e eu posso, porque eu não dependo desses empregos do Brasil. Eu sei que ninguém aqui do Brasil vai ter coragem de ligar para o diretor, para o presidente do meu clube aqui, dizer para me demitir, dizer que eu sou contra ele, que ele vai rir da cara dele e vai falar, pô, ele está certo, vocês que estão errados. Entendeu? Então, assim, como eu não tenho o rabo preso com ninguém, não preciso desses empregos do Brasil para ninguém, eu posso falar. Então, assim, uma das minhas intenções de quando eu comecei essa live era isso, era tocar o dedo nessas feridas. Escola Nacional de Treinadores e a falta do Campeonato Brasileiro de Seleções e do CBC, que é uma covardia, na minha opinião, é uma covardia. E aí, se você quiser continuar falando sobre isso, você fala. Ou não, aí a gente vai passar para a parte dentro da quadra. Eu vou te entregar para os seus adversários aí um pouquinho, beleza? A gente pede para eles saírem. Vai. Pegando essa linha de raciocínio, é a realidade. Infelizmente, se a confederação não promove, é como a gente colocou agora há pouco, a nossa federação está buscando uma organização. Mas se organizando para quê? Ela organizou, pai, e agora? O Brasil não tem nada, para onde que a federação vai? Então, a ideia primária da federação de fazer esse torneio, convidando as federações próximas, é um caminho para a gente manter a motivação dos atletas jogar representando seu estado. Tá? Aí entra duas questões, deslocamento financeiro, uma série de fatores que vão levar esse processo a acontecer da melhor forma ou de como for possível fazer. Tá? E aí essa questão que você colocou de atleta ter que sair do estado, realmente, eu tenho hoje, assim, muita gente não sabe. Na década de 90, eu tive um atleta meu que saiu daqui para jogar na Europa. Ele está lá até hoje, é cidadão europeu, já está casado, tem 3 filhos. Infelizmente, teve uma lesão no joelho, teve que fazer cirurgia e atrapalhou um pouco a carreira dele. Eu tenho há 3 anos um atleta que está em Santa Catarina. Está no, acho que o 3º clube agora. Eu tenho 4 atletas que estão em São Paulo hoje que estão esperando que vai ser da quarentena para ver se vai jogar ou não. Eu tenho 6 atletas que já foram Rio e São Paulo, jogaram e tiveram retorno. Então, ou seja, eles tiveram que sair daqui. Tem um garoto do Maranhão no Flamengo que está jogando no adulto e tudo, que eu esqueci o nome dele, porque todo mundo chama ele de Maranhão. Juan, sobrinho de Gianni. Juan. É enorme, tem um potencial. Tem ele e tem um no Sub-17 também. O Christian foi esse ano lá para o Sub-17. Então, do Maranhão, nós temos hoje, eu acho que 12 atletas fora do estado. Eu falo 12 no geral, contando com Xuxa, que joga no NBB, Juan, que está no Flamengo, o Christian está no Flamengo, tem mais um no Rio, que eu não sei o clube que ele está. Em São Paulo eu tenho 4 jogadores meus, mas tem 2 que não são daqui, mas de outras equipes que estão lá. Eu tenho em Santa Catarina, na verdade tem 3 atletas de Santa Catarina. Um está jogando, 2 estão lá ainda em atividade, mas não jogando mesmo, estão por outras questões. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter aí, se eu for contar, uns 10 atletas meus saíram do Maranhão buscando se profissionalizar lá fora. Mas, assim, se nós tivéssemos esse intercâmbio, a CBB funcionando, os campeonatos funcionando, eles seriam vistos através de uma seleção maranhense. Seria mais fácil o caminho. Ou estaríamos nós, com nossa equipe, jogando um campeonato brasileiro, uma competição nacional, e eles não precisariam ter que ir para outro lugar buscar isso. Aí poderia estar com a equipe do Maranhão jogando no campeonato nacional. Hoje, por exemplo, voltando lá, quando você colocou o Sampaio na liga, o Sampaio hoje ele está com um projeto, pelo menos é o que eu conversei com um dos coordenadores, de levar o Sampaio masculino a disputar as etapas para chegar no NBB. É um projeto do clube para esse ano, a partir desse ano, tá? Ou seja, eles vão entrar na federação, com as competições, já pensando numa futuramente equipe adulta para chegar no NBB. É um processo longo? Tem um clube iniciando isso? É um projeto? Vamos torcer que, assim como o feminino, cheguemos lá. E aí pode ser uma porta para outras equipes do Nordeste ou do Maranhão tentar também fazer isso. Agora também tem outro ponto. O percurso para chegar lá é caro, é longo,
E poderíamos até mesmo para o NBB ter outra forma de chegar a uma competição nacional. De ter divisões, segunda, terceira divisão, que fosse um processo longitudinal para chegar lá. E não uma ferramenta única para você entrar. Tá? Então, há uma série de processos aí que podem ser vistos para ser modificados, adaptados, que favoreçam o Brasil, que favoreçam esses atletas. Tá? E aí é um pensar de o que fazer para esse Brasil, como fazer esse basquete ser diferente. Eu acredito que a CBB hoje possa existir a vontade, possa existir o desejo, possa existir o projeto. O como fazer é outra coisa. Tá? Porque aí entra as questões jogo de interesse, jogo político, quem apoiou, quem não apoiou, eu concordo com o presidente, eu não concordo, eu vou levar meu estado, eu não vou, eu vou abrir meu estado, eu não vou. Tem uma série de coisas que a gente esquece. Todos os problemas financeiros do passado também, que a gente sabe que a CBB não... Tem muita, que uma gestão só talvez não resolva, ter esse ponto. Talvez uma gestão só não resolva. É assim como a Federação Maranhense, talvez essa gestão sozinha não consiga resolver até lá, para que a nova gestão venha e termine a conclusão desses problemas serem resolvidos. Só que o Brasil tem que entender uma coisa. Não estamos fazendo basquete para o presidente que está na frente da entidade. Estamos fazendo basquete para evoluir o país. Estamos fazendo basquete para crescer o país, para desenvolver nossos atletas, para ver que nossos atletas do Brasil podem estar jogando profissionalmente, podem estar defendendo nossa bandeira, nossa camisa e levando a equipe ao máximo. Por exemplo, assisti uma live ontem agora, na verdade foi do Basquete em Foco, o técnico brasileiro que está lá nos Estados Unidos, ele fez uma colocação assim: o técnico americano ele ganha pouco trabalhando nas categorias de base e tal, e ele fez o questionamento: por que vocês fazem um trabalho que não ganham tão bem? E a resposta técnica foi: nós trabalhamos para ser o melhor do mundo, nós queremos ser os melhores dos melhores. Para isso, eles deram as mãos para isso. Então, o presidente, ele está presidente, ele não é. Ele vai sair de lá em algum momento. De todas as instituições que regem o desporto no Brasil. Até o ministro do esporte, ele está no início, vai sair de lá. Tá? Alguns demoram muito, né? Sim, mas em alguma hora ele vai sair de lá. De algum momento, de alguma maneira, de alguma forma, ele está. No Cascão, talvez, mas saia. Mas saia. Nem que ele morra realmente, mas saia. Então, a hora que nós entendermos que, independente de quem esteja lá na frente do processo, como presidente, como regente principal, e o trabalho está sendo desenvolvido para o atleta, que ele é que tem que ser visto, o Brasil mude. Eu estou fazendo basquete para o atleta. E aí, por exemplo, um outro caminho que a gente acabou não comentando, as ligas universitárias, qual é o nome? As atléticas, hoje, elas são um resgate do esporte universitário para o atleta que não tem onde jogar. Sim. Que foram fruto de alguma base, né? Que foram fruto de algum trabalho de base. Tem muitos estados que falam que tem mais adulto e master do que base. Isso quer dizer que em algum momento foi desenvolvida a base. Porque para você ter adulto e base e master, tem que ter tido base. Começaram de algum local. Tá? Então, as atléticas também são um meio de permanência desse atleta no esporte, da universidade. Então, vamos pensar que federação, confederação, liga, atlética, todos derem as mãos e conversarem a mesma coisa. Vamos fazer basquete para o atleta e não para o dirigente? Claro. Aí a gente começa a mudar. Aí vai ter uma mudança muito grande. Porque não adianta, eu não quero tal pessoa jogando, porque eu não gosto do bigode dele. Só que tem pessoas que são atletas por trás dele, que eles que precisam estar aqui. Eu não preciso falar com o dirigente para estar na competição. Eu não preciso falar com o TAI para estar na competição. Eu quero que o meu atleta esteja lá. Eu entro, falo com o árbitro, a cabeça não assumo, acabou o jogo, vou embora. Não preciso falar com ninguém, mas a competição aconteceu. Estão fazendo basquete para os atletas, não para o dirigente. Tem empresa a pensar nisso. Magno, agora vamos te entregar para os teus adversários aí para a gente ver se a gente consegue fechar em 2, para não ter que abrir a terceira. Filosofia de jogo.
filosofia de jogo. Como você gosta de botar o seu time em quadra? Desde que No alto nível, tudo às mil maravilhas. Você Tá. assumiu, você assumiu a equipe do Flamengo hoje, vai ter a final amanhã. Flamengo e Franca, você assumiu agora e vai entrar no jogo daqui a 1 minuto. Quais são as suas últimas? Os caras não te conhecem, não sabem o que você quer. Você tem 1 minuto para dar as instruções de como que você quer que o time entre em quadra. Vai. Estou contando aqui. Eu mantenho as características que eu trabalho desde o meu princípio lá no Colégio CIP. Tá? Defesa pressão 3/4 ou individual quadra toda, pressão fundo bola. É uma característica de jogo que eu vou levar sempre comigo. Tá? Atualmente eu tenho utilizado a pressão meia quadra. Foi ano passado um salto que vamos dizer, o que mais me deu resultado. Minha formação ofensiva eu jogo sempre com 2 armadores, um lateral e 2 pivôs. Se eu não usar 2-5, eu uso um 4-1-5. Se eu usar 2-5, jogo 2 embaixo, se eu usar um 4-1-5, um em cima e embaixo. Sempre. E meu jogador 4 ele tem que ter a característica mais próxima do 3. É a característica de todas as categorias. Um 4 móvel e 2 armadores e um pivô grande e um 3 bom. O 3 tem que ser bom nisso aí, né? Sim. Magno, agora o sonho. Esse é o grande momento. O sonho para o basquete maranhense, um sonho para o basquete brasileiro. O sonho do basquete, vou começar de cima para baixo. Do basquete brasileiro, é nós termos uma instituição que faça o desporto para o atleta em cada estado e possa unificar de uma forma igual a todo mundo. E que possamos falar uma linguagem do basquetebol que seja igual a todo mundo. Quem chega na competição e você não diga, aquele time vai ser campeão. Tem que ser um basquete igualitário. A gente tem uma filosofia de basquete para o nosso país. Tá? Tem que ter como eu vejo a Europa, como eu vejo a Argentina, como eu vejo os Estados Unidos. Uma filosofia do país. E não, Maranhão joga de um jeito, Acre joga de um jeito, São Paulo joga de um jeito, Santa Catarina joga de um jeito, Manaus joga de um jeito, Recife joga de um jeito. Quando junta tudo, a gente não sabe como jogar. E aí, quando o atleta quer ir de um lugar para outro, às vezes ele não consegue ficar numa equipe e passar no teste porque não sabe alguns fundamentos de que a região joga. Então tem que ser igualitário em todos os aspectos. Para o Maranhão, basquete maranhense. Isso. Para o Maranhão, segue a mesma filosofia. Eu espero que, doa quem doer, que permaneça existindo uma oposição e que essa continue se esforçando ao máximo para fazer o seu melhor. Porque assim, ninguém se acomoda. Ninguém se acomoda. Os dois lados crescem, os dois lados desenvolvem, as discussões são válidas, que ao mesmo tempo que a gente senta na mesa para conversar, a gente é oposição na quadra, a gente é oposição na forma de pensar, e isso tem que existir para que todo mundo evolua. Desde que a gente não esqueça que a gente faz um basquete para o atleta jogar. Eu não estou fazendo basquete porque eu quero que o Odask ganhe todo mundo, eu quero que os atletas joguem. Tá? Eu já tive equipes, eu já tive grandes equipes perder a final do campeonato. Então, ele tem que ser dessa forma. A oposição da turma tem que existir e o basquete tem que crescer igualmente. E meu pensar em relação ao basquete Maranhão como um todo, é que nossos técnicos saem um pouquinho da zona e se aproximam do individual para a gente melhorar nosso atleta jogando da base. Porque para eu ter um atleta sub-19, sub-22 adulto com excelente nível técnico, pensando em jogar para o Brasil, a minha base tem que sair da zona e ser engessada. Vamos tirar o gesso da base para que eles desenvolvam um basquete criativo, de habilidade motora, de conhecimento, visão técnica, visão tática, e que o professor tem que sentar para estudar um pouquinho, tem que sentar para estudar, e é um desafio para os nossos técnicos que estão lá na escola, que estão lá nas escolinhas, que estão nos projetos sociais, deixem a zona engessada e vamos para a zona mista, para a zona pressão, vamos para o individual, vamos dar condição para os nossos garotos da base evoluírem tecnicamente. Deixa o sistema tático como segundo plano, não como primeiro. Show de bola, Magno. A gente tem mais 15 segundos. Queria te agradecer. Muito obrigado por tudo que você falou, por essa aula que você falou aí. Falta só uma parte. Vai, então vai. O meu sonho, parte dele eu já tenho, atrás jogando fora do Maranhão. O segundo é representar o